Não percam hoje, no nosso programa Antena Taboão, eu tenho a presença do ilustre professor Antônio Carlos Fenólio, que vem hoje aqui contar a história da nossa cidade na educação. Professor, seja muito bem-vindo e nós já voltamos, hein? Não sai daí não! Olá, meus amigos, estamos de volta ao nosso programa Antena Taboão. Hoje eu tenho o prazer em receber essa enciclopédia viva de Taboão da Serra. Eu digo que 15 minutos é um sacrilégio. Realmente uma entrevista tão curta com o nosso professor Antônio Carlos Fenólio. Seja muito bem-vindo, professor. É uma alegria muito grande estar recebendo hoje aqui no nosso programa, porque eu sei da sua história, do seu comprometimento e o conhecimento da nossa cidade, professor. Eu, em nome de todos nós taboanenses, eu quero agradecê-lo pela sua dedicação ao longo de tantos anos à nossa cidade. E por isso, nós queremos homenageá-lo e levar realmente todo o seu conhecimento para quem nos acompanha aqui no Antena Taboão. Olha, doutor Ronaldo, a alegria e a satisfação, a honra é toda minha de ter essa oportunidade que me é oferecida aqui pela sua generosidade de poder contar alguma coisa. Tenho uma vida inteira ligada a Taboão da Serra. Sou muito grato à cidade e à sua gente. Aqui em Taboão da Serra eu desenvolvi minha profissão, eu fui ligado à área da educação minha vida toda aqui em Taboão. E um grande educador, não? Um grande educador da nossa cidade. E muitas pessoas, como a educação também não é uma tarefa de uma só pessoa, é de um grupo grande de educadores, de gestores, de demais funcionários que se envolvem na educação. Eu tive o privilégio de aqui em Taboão encontrar um espaço rico para desenvolver toda a minha atividade. Fui muito bem acolhido. E fazendo uma pequena interferência, o primeiro educador da cidade, que é o mais importante. Isso, é verdade. Da cidade não. Da cidade, não. Da prefeitura. O primeiro professor da prefeitura. Fui nomeado pelo prefeito Armando Andrade quando a prefeitura não tinha nenhum professor, não tinha nenhuma ação ligada à educação. E eu tive a honra, o privilégio, olha que privilégio, né, de ter sido o primeiro professor nomeado na prefeitura de Taboão. Concursado em 7/7 de 77? 7/7 de 77. Foi um número de sorte para a cidade, em tê-lo recebido aqui nesse dia. É cabalístico, né? É cabalístico. Deu sorte, deu certo. Quer dizer que esse professor é de Espírito Santo do Pinhal, nascido em 8 de maio de 1945, detalhe, o dia em que foi assinado o armistício realmente, ou seja, foi assinado o término da guerra. Terminou a guerra aqui no Ocidente. Ela foi ainda um pouco mais longo até o Oriente, no Japão, que terminou em agosto. Mas 8 de maio de 45 é o término da Segunda Guerra Mundial, que dizimou milhões e milhões. Esse jovem chegou ao mundo aqui para pacificar os seres humanos através da educação. E esse é o único caminho que existe, não, professor? Eu acredito que não seja o único caminho, mas é o grande caminho. É o grande caminho. A educação ainda no Brasil encontra muito obstáculo, muita dificuldade. Nós ainda não amadurecemos o suficiente para tomar exemplos de países de fora. Se a gente vê o que o Japão foi destruído na guerra. Sim, destruído. Duas Veja bombas o que é o Japão hoje. Né? A Coreia destruída, a Coreia resolveu nos últimos 25 anos que a prioridade era a educação. A Coreia hoje é um país com uma qualidade de vida. Os países nórdicos todos investem em educação com tanta correção. E quem que acaba sendo feliz? O povo. Professor, e a história da Coreia do Sul ela é muito mais recente ainda do que a do Japão. Muito mais. Até porque no passado, hoje, fala-se muito em Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte era mais desenvolvida no passado do que a Coreia do Sul. Um belo dia, quando a Coreia do Sul resolveu investir realmente em educação, olha como é a Coreia. É considerada um dos tigres asiáticos, concorda ou não? Isso. Conseguem realmente hoje pontuar e pautar o comércio mundial através de carros, através da indústria, né? Infelizmente o Brasil
ainda não conseguiu seguir e trilhar esse caminho, mas nós estamos a caminho, tenho certeza Eu acredito disso, nisso, e acredito na educação. Educadores, eu acredito na educação, sim. Casado com a professora Vani Mambellini Fenólio, 2 filhos, Juliano e Flávio, um netinho, Pedro, um único neto só? Um único neto. Hoje as famílias estão se reduzindo, né, no seu tamanho, mas os meus 2 filhos também estudaram em escola aqui no Taboão, o Juliano e o Flávio. E a Vani, a minha mulher, é professora, diretora de escola também aposentada. E também, então, em casa a conversa era muito voltada para a educação. Falávamos muito lá de escola e de Corinthians. Falávamos dessas 2 grandes virtudes. Ninguém é perfeito, né, gente? Puxa vida, eu acabei de descobrir uma falha muito grande do nosso professor aqui, um corintiano fanático. Então, os meus filhos estudaram, acabaram estudando, eram filhos de professores, né? Estudaram aqui em Taboão, até por uma história muito notável. Lá no Jardim Coabara, na região do Pazini, tinha lá um morador muito conhecido, o seu Milinga. O seu Milinga era quase que o delegado da região do Pazini, do Jardim Coabara. E o filho dele, o Milinguinha, era um motorista da prefeitura. O Milinguinha me servia e nós tínhamos instalado a Escola Municipal Infantil Tia Anastácia, lá no Jardim Coabara. Um dia chega o Milinguinha e falou: não, professor, lá na escola o pessoal não quer matricular as crianças na Escola Infantil Tia Anastácia, porque estão falando que lá é só fiscal da prefeitura que dá aula lá e os fiscais batem nas crianças. Eu falei, pô, não é possível, não é verdade isso. Professoras excelentes lá, né? A Ângela, Romilda, um professorado na inauguração da escola, um pessoal escolhido a dedo. Matriculei meus 2 filhos na escola. Aí todo mundo, o filho do professor Fenólio, o filho do professor Antônio Carlos está lá na Tia Anastácia. Então, aí em 15 dias a escola ficou preenchida em todas as suas vagas. Os tempos são outros, não? No passado, os vereadores, os representantes, os professores matriculavam nas escolas públicas porque acreditavam realmente na qualidade do nosso ensino, porque existia uma grande qualidade. Hoje a maioria dos nossos políticos vai procurar escolas particulares, não? Complicado, não? Há movimentos aí, há muito hashtag aí, escola pública para as autoridades. Representantes, para as eu autoridades, concordo com isso também. Para os filhos o das autoridades. convênio, a parte assistência médica e também a educação. Isso mesmo, isso seria um sinal forte para a mudança da qualidade. Com certeza, com certeza. Primeiro professor da prefeitura, como já disse, nomeado pelo ex-prefeito saudoso Armando Andrade, 7/7/77, fundador do ensino municipal dessa cidade. Se hoje existem escolas homenageadas, realmente com os nomes da literatura de Monteiro Lobato, hoje, quem é o responsável por isso? Olha, o prefeito Armando Andrade gostava muito da obra do Monteiro Lobato. E ele estava muito entusiasmado quando estávamos criando as escolas municipais infantis. A educação infantil hoje é reconhecido por todo mundo como a mais importante iniciação que uma criança possa ter na área da educação. Então, a educação infantil do 0 aos 6 anos é fundamental hoje, reconhecido mais do que a pós-graduação, o doutorado, o mestrado. E o Armando Andrade, entusiasmado, quis que as escolas de Taboão tivessem como patronímicos os personagens do Lobato. Do Monteiro Lobato. Então, as 3 primeiras escolas foram criadas no 2º domingo de maio, Dia das Mães, para facilitar também a vida das mães, para que a prefeitura fosse uma parceira das famílias. Então criamos e instalamos as 3 primeiras escolas infantis. A primeira qual foi? A primeira, no mesmo dia, a primeira foi Tia Anastácia. Começamos de lá para cá. Então, Tia Anastácia no Jardim Coabara. Depois na cidade Intercap, na Avenida Intercap, número 200, hoje nem existe mais o prédio, hoje ali virou um piscinão. Tínhamos ali a Escola Municipal Infantil Monteiro Lobato, que depois mudou para a Avenida São Paulo, e hoje está lá do lado do CEMUR. E a terceira escola inaugurada nesse 2º domingo das mães, no 2º domingo de maio, Dia das Mães de 1978, isso há 41 anos, foi aqui do lado no Jardim Clementino, na rua Tsuruque Tsuno, aqui do a lado. Escola Municipal Infantil Pica-Pau Amarelo, que até hoje
está funcionando, atendendo as crianças aqui da região. Viajei no tempo agora, viu, professor? Porque 77, 78 eu tinha 7, 8 anos. Eu também já estou chegando na casa dos 50. E eu assistia e acompanhava, eu era fã realmente do Sítio Pica-Pau Amarelo. Assistia a Tia Anastácia, Dona Benta, Visconde Sabugosa. Então, todos esses personagens, Taboão da Serra é muito feliz. Dão nome às nossas todos escolas. Eles realmente são homenageados pelos nossos dirigentes. No caso, o senhor que realmente emplacou. A ideia foi do ex-prefeito, mas quem executou foi esse gestor aqui, não? Porque o prefeito tinha outras tarefas, então ele tinha me confiado uma tarefa de criar o ensino técnico e o ensino infantil. Foi o primeiro secretário da cidade também, não foi? O primeiro secretário o nome não era secretário da Educação, era diretor de Educação e Cultura. Nessa época a cidade tinha quantos mil habitantes? Nessa época, a prefeitura tinha perto de 20 mil habitantes já nessa ocasião. O senhor chegou aqui em 68, não Quando chegou? eu cheguei em 68, a cidade tinha 8 mil habitantes, em 68. Mas já em 78, 77, 10 anos depois, triplicou. Aí a cidade já tinha triplicado a sua população. Mas também em 78, há 41 anos, o prefeito também criou a Escola Municipal de Segundo Grau Rui Barbosa. Era uma escola técnica que oferecia habilitações profissionais plenas. Desculpa, que ano mesmo? 1978. 78? Isso, há 41 anos. Ideia sua também? Foi a primeira escola profissionalizante. A ideia não era minha, a ideia era do prefeito, que tinha prometido em campanha. E quando ele me convidou, eu falei, bom, mas eu nem participei da campanha do senhor. Quais são as metas, né? E ele me falou que era ensino técnico que ele queria colocar na cidade. Quais cursos na época? E escola infantil. Então nós fundamos a Escola Rui Barbosa, segundo grau, de ensino médio hoje, técnico em contabilidade, habilitação profissional plena. A pessoa podia abrir o seu escritório e assinar os balanços e cuidar das contabilidades das empresas. Temos muitos aqui em Taboão, muitos escritórios que são oriundos dessa época. Oriundos dessa época. Tínhamos o técnico em secretariado. Ali nas margens do Rio Pinheiros, as grandes empresas absorviam todas essas moças, secretárias executivas dessas empresas. Depois foram fazer o ensino superior na área. Mas grande parte, hoje já aposentadas, mas grande parte das secretárias executivas nas empresas da Marginal do Rio Pinheiros eram todas oriundas da Escola Rui Barbosa. E também o técnico em processamento de dados. Nós tínhamos a Prodesp. Né? Então, a primeira turma era 3 anos de escolaridade, cada ano 800 horas, então nós tínhamos 2.400 horas de formação durante 3 anos. Corpo docente espetacular, muito bom. O nosso professorado era um professorado da área em que ele estava habilitando o aluno para seguir a sua profissão. Eu me recordo que para fazer os estágios que a legislação exige, para fazer os estágios de técnico em processamento de dados, primeira vez o aluno precisava chegar no 3º ano, era o ano do estágio. Eu me dirigia à Prodesp com um ofício como diretor de escola, marcava a hora com o presidente da Prodesp para ele me receber, era difícil. Chegava lá com um ofício, olha, eu sou diretor da escola, aqui ensino técnico com habilitação profissional plena em processamento de dados. Arrumava as vagas para os alunos ali na Prodesp, acomodava. A Prodesp chegou em Taboão da Serra em que ano? A Prodesp chegou em Taboão da Serra na década de 70. Na década de 70. Não sei te dizer com precisão a data. O ano seguinte, depois do primeiro contato meu lá, nunca mais eu fui à Prodesp. A Prodesp ia à escola. O presidente da Prodesp, quantas vezes recebi lá? O Júlio Semeghini. Júlio Semeghini, que foi depois deputado federal, foi chefe da Casa Civil aqui. Hoje é secretário executivo do ministro da Ciência e Tecnologia. O Júlio Semeghini ia lá na Escola Rui Barbosa pedir para que eu encaminhasse os alunos para o processamento de dados da Prodesp. Sabia a qualidade da tua mão de obra? Eu falei para ele, mas já mandei todo mundo do 3º ano. Ele falou, não, mas manda do 2º também. Eu falei, mas o 2º o MEC não exige. Não, pode mandar aqui, mas não tem importância. Depois, então, eles no 3º ano, nós damos o estágio para eles. Os alunos até do 1º ano da escola, que faziam processamento de dados,
já eram absorvidos pela Prodesp. Hoje, nós temos diretores na Prodesp que foram alunos do Rui Barbosa. E hoje, como está o Rui Barbosa? O Rui Continua Barbosa, como escola técnica ou não? lamentavelmente, nós tivemos uma gestão que acabou com a escola técnica. Que absurdo. Foi uma pena. É uma pena. Eu sou entusiasta do ensino técnico, até porque o curto período de formação realmente e a colocação no mercado de trabalho desse profissional é muito rápida. Algumas universidades, às vezes, não te dão a mesma abertura que um curso técnico propicia ao estudante. Não é verdade isso, professor? Muita verdade. Porque nós não podemos esquecer que estamos numa região que é a periferia da grande capital. Nós temos uma cidade com muitas dificuldades financeiras, econômicas. Nós temos famílias muito pobres. Nós somos uma cidade pobre se ser comparada com São Paulo. Então você oferecer, no âmbito do ensino médio, já uma profissão para o aluno, depois ele pode ir fazer a universidade com recurso próprio, trabalhando. Então, isso é fundamental que a gente tenha isso. Tanto é que hoje nós estamos voltando com a ETEC. Nós temos a ETEC aqui em Taboão, já com algumas habilitações profissionais, não é? Mas foi uma pena ter acabado aquilo. As alegações eram de que eu, lamentavelmente, estava fora da cidade e não podia enfrentar essa guerra. Uhum. Eu não tinha mandato para defender a escola, já tive que enfrentar um prefeito que quis destruir a escola, fechar a escola, passar a escola para o Estado, mas eu tinha uma tribuna de Câmara. Aí eu ganhei. A escola ganhou, a comunidade escolar ganhou, a escola não foi para o Estado, ela continuou municipal e técnico profissionalizante. Por muitos e largos anos. Como é importante a representatividade e de pessoas comprometidas com o projeto. Isso mesmo, né? Então, depois a alegação era de que o Conselho Regional de Contabilidade já não reconhecia o curso técnico no ensino médio. Precisava ter a universidade. Tinha a solução aqui, era transformar a escola o quê? Numa fundação, num instituto municipal, fundação municipal. Não houve interesse político. Criando o quê? Uma universidade, uma faculdade na cidade. Que certificasse aos alunos. Uma faculdade na cidade. Taboão tem gabarito, capacidade financeira, orçamentária para enfrentar isso. Mesmo fora dos 25% que é obrigatório no ensino fundamental e infantil. É uma pena, vereador, um projeto tão bonito, uma história tão bonita e infelizmente não conseguiram manter essa chama acesa. Agora eu pergunto, CEMUR é o único espaço de eventos da nossa cidade, é de sua autoria também, responsabilidade? Foi construído o CEMUR também pelo prefeito Armando Andrade, em 1977, 78, a municipalidade, a prefeitura, fazia sempre um baile da saudade. Uhum. Esse baile da saudade era realizado, e ele era abrigado, acolhido, no limite do Taboão com São Paulo, do lado da cidade de São Paulo, no Clube Solar de Amigos. Me lembro de lá antes do condomínio. Solar de Amigos, tem um condomínio ali do lado agora, então era um clube muito bem organizado lá, com piscinas, quadras de esporte, campo de futebol e um grande salão de festa. No segundo ano, em 1978, o prefeito Armando Andrade, durante o baile, anunciou que no ano seguinte o baile seria realizado em Taboão. Uhum. E eu era diretor de Educação e Cultura. E naquela ocasião eu sabia um pouco de educação, mas quase nada de cultura. E cultura nós tínhamos que enfrentar o Embu aqui do lado, que era pujante. Estava vivo naquela ocasião Solano Trindade. Uhum. Raquel Trindade, filha do Solano, a Cabinda, conhecida de todo mundo, já lamentavelmente falecida também. Mas o Embu era um polo de cultura efervescente. E depois, para Taboão, eu pouco sabia. Mas meu pai era amigo de uma pessoa, na ocasião, chamado Orlando Vilas Boas, os irmãos Vilas Boas. Eram amigos de meu pai. Uhum. E eu quis fazer um seminário orientado pelo meu pai, sugerido pelo meu pai,
sobre a raça brasileira, sobre a cultura nossa, como foi a formação. Então eu ia contar com um amigo meu, que é o tio Barnabé, do sítio do Pica-Pau Amarelo, o João Acaiabe. O João Acaiabe vinha participar de um seminário conosco aqui. Lembro dele, hein? Da minha infância também, acompanhei muito. O João Acaiabe vinha para falar da raça negra. Eu tinha, inclusive, com o Darcy Ribeiro, tinha feito contato com o Darcy Ribeiro para vir falar da formação da raça brasileira. E fui atrás do Orlando Vilas Boas, fui à casa dele ali na Lapa convidá-lo. Ele falou, olha, eu já tive 7 malárias. Eu não vou lá falar para 50 pessoas. Você me garante 500 pessoas que eu vou. Vou lá participar desse seminário, falar dos índios, dos indígenas lá em Taboão. Voltei para a cidade, procurei como uma lupa onde que nós podíamos abrigar 500 pessoas. Não encontrei um lugar. Fui falar para o prefeito que o Orlando Vilas Boas vinha à cidade, o Darcy Ribeiro vinha à cidade. Mas que eu precisava de um espaço. Um espaço. O prefeito falou, vai sair, nós vamos fazer um teatro, um salão para o baile, mas vai sair isso daí e nós vamos ter o espaço. Esse muro foi feito? Em um ano. Em um ano? Em um ano. Para acolher essas duas personalidades aqui. Mas nós tivemos a infelicidade que no correr do ano a obra saiu. Mas aí os dois tinham outras agendas muito lotadas, alguns até agendas no exterior. E aí eu não tive mais, quando eu fui atrás do Orlando Vilas Boas novamente, ele falou, não, vocês se desinteressaram, é que a obra levou um ano. Vocês se desinteressaram, já Nós construímos um prédio para vocês. Não vou mais lá, né? Mas essa também é uma da pequena... O CEMUR. E depois, como vereador, eu tive a honra, na morte do Carlos Drummond de Andrade, de propor um projeto de lei à Câmara, denominando Centro Municipal de Recreação e Cultura Carlos Drummond de Andrade, o Drummond como patronímico daquele templo nosso da cultura. E os vereadores acolheram, assinaram também o projeto junto comigo e aprovaram para dar um nome que pudesse dar status. Quantos anos de vereador? Quantos mandatos? 3 mandatos, um mandato de 6 anos, então eu fiquei 14 anos como vereador. Mas eu fazia um discurso, sabe, doutor Ronaldo, um tanto quanto resistente às reeleições. Então só tive uma reeleição. Tive uma reeleição em 88, fui eleito em 82. Em 88 fui reeleito. Mas aí eu não fui mais candidato, fui candidato a vice, para não ficar lá como... Mas perdi a eleição como vice. Só que voltei depois de 2 mandatos fora da Câmara, voltei de novo em 1996, na eleição de 96, que começou... Não, perdão, na eleição de 1999, que começou em 2000. Então, em 2000, eu voltei a ser vereador. Eu acho que foi em 96. 96 eu fui secretário de Educação. Foi secretário. Em 97... Na eleição de 2000, assumi em 2001, então. 97, 98, 99 e 2000. Quando municipalizamos o ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. Isso era só por conta do Estado. Nós tínhamos a educação infantil, tínhamos o ensino técnico profissionalizante. E aí colocamos, então, o ensino fundamental também. Eu tive essa honra, né, das 3 modalidades da educação terem sido municipalizadas, criadas, instaladas sob a minha responsabilidade. Professor, olha, realmente é uma grande alegria saber que todas as bases da educação hoje em Taboão da Serra, eu tenho certeza que muitos professores estão acompanhando o nosso programa hoje, mas aqueles são os mais novos, aqueles que chegaram em Taboão da Serra há pouco tempo, conheçam esse moço aqui, realmente criou as bases da educação da nossa cidade. Olha que importante. Os nomes das principais escolas, a forma. Ele, antes de chegar aqui, ele me disse o seguinte, que ele fazia toda a parte escrita realmente do estatuto do magistério aqui dentro da cidade de Taboão da Serra. Criação das escolas, os processos. Todos os processos. Junto ao MEC, junto ao Ministério da Educação. Tudo isso, foi tudo redigido pelo professor. Conselho de Educação Estadual, Conselho Estadual de Educação. Quantos anos hoje, professor? Eu tenho, minha idade? 74 anos. É um jovem. Velhinho, cabelo branquinho do Giz. O Giz era branco, sabe? Mas, professor,
Ao menos o senhor tem cabelo ainda, né? Os meus aqui estão caindo, não está sobrando nada. Precisa ser professor, vai ser professor, que não arranca os cabelos, não. Olha, esporadicamente eu ministro algumas aulas, mas eu não tenho a sua expertise, não. Por favor, eu tenho que vir numa outra vida, se ela existir assim, me dedicar mais realmente. A vida foi muito bondosa comigo, né? Me dá essa profissão que me acalentou muito, me satisfez muito. Continua ativo ainda? Continuo ainda. O que o senhor está produzindo hoje? Eu faço um trabalho para uma editora de livros didáticos. Eu faço uma revisão de livro didático, pegando os defeitos. Alguns pareceres técnicos lá sobre livro didático, que é uma matéria que sempre trabalhei com ela, sempre mexi com literatura, com literatura escolar, né, no ensino fundamental e ensino médio. Então presto um trabalho de assessoria para uma editora. Gente, ó, pai, esposo, educador, tribuno dos melhores, um legado para a nossa cidade. Eu, em nome de toda a população, eu gostaria que muitas pessoas pudessem compartilhar esse nosso registro histórico dessa pessoa que dedicou a vida à nossa cidade. Viu a cidade lá atrás, como era, com 8 mil habitantes, quando chegou aqui em 68. Hoje, após tantos anos, após mais de 45 anos já de dedicação, 45 não, mais de 50 anos de dedicação à nossa cidade. 60. É que eu não quero chegar na minha idade, assim, 70, Você não tinha nascido ainda, doutor? Eu não tinha nascido quando ele chegou aqui em Taboão da Serra. O interessante, que é uma entrevista tão boa, porque 20 minutos é um crime realmente conversar com o senhor tão pouco tempo, porque é muita história para contar. E eu digo uma coisa, eu quero que o senhor volte em outras oportunidades aqui, viu, professor? Será uma honra. Porque o registro aqui, ele é importante e nós só aprendemos com a história. Alguns jovens hoje em dia, infelizmente, não valorizam, né? Mas nós aprendemos através da história, com erros e acertos. Esse moço aqui tem muito mais acertos do que erros, eu tenho certeza disso. Muito mais acertos. Porque foi um anjo mandado aqui para Taboão da Serra para criar as bases da educação da nossa cidade. Parabéns, viu, professor? E as nossas considerações finais aqui para os nossos ouvintes. Avise aquelas professoras, diga o seguinte, olha, retransmita, compartilhe, mostre para os seus alunos. Como é que o pessoal fala? Curta e compartilhe a nossa entrevista e divulgue. Mostrem realmente a história da nossa cidade. Olha, foi uma honra também participar aqui dessa conversa com o Dr. Ronaldo, né? E registrar que Taboão foi uma cidade, a minha segunda cidade. Tive a honra de ser homenageado pelos meus vereadores em mandato, no mandato. Difícil um vereador com mandato receber um título de cidadania. Eu recebi. Na sua cidade? Aqui em Taboão. Aqui em Taboão. Os vereadores me agraciaram com o título de cidadão taboanense. Uma ciumeira, né? Difícil fazer esse mandato. Normalmente, quando acaba o mandato, tudo bem, né? Então, foi uma honra muito grande. Taboão foi a minha segunda cidade. Os prefeitos, o executivo de Armando Andrade para cá, se dedicaram muito à educação. Todos os prefeitos tiveram mérito nas suas ações relacionadas à educação da cidade. Tanto é que hoje a cidade tem o primeiro IDEB da região, o Índice de Desenvolvimento Escolar do Ensino Básico. E a educação sempre foi muito bem cuidada pelos prefeitos. Como você colocou, erros houveram de todos os gestores, mas também tiveram muitos méritos para deixar a educação hoje com 78 unidades escolares e 31 mil estudantes. É o maior patrimônio que a Prefeitura de Taboão da Serra tem em mãos. Ela atende diariamente 31 mil moradores, 31 mil estudantes, 31 mil alunos que vão à escola à busca de conhecimentos e saberes. Estar envolvido com o início disso é um privilégio, uma bênção que Deus me deu. Um privilégio, uma bênção. Nós recebemos de Deus ter colocado aqui. E olha, me assusta realmente não estar presente ainda nas políticas da educação aqui em nossa cidade, viu?
Sabe por quê? Essa pessoa ainda é muito produtiva ainda. Isso aqui é motor para mais de 100 mil quilômetros para rodar, viu? Tá nos 75 mil quilômetros. Bondade do senhor, doutor. O senhor Abraço. Está olhando por nós. Obrigado, viu, professor? Obrigado por essa oportunidade, por esse gentleman, por esse homem que dedicou a vida à educação em nossa cidade. Professor Antônio Carlos Fenólio, eu te agradeço e aguardo você no nosso próximo programa Antena Taboão.